Fala aí pessoal, bom, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês esse canivete aqui. Esse aqui é um Zebu Barretos 637Z2, se eu não me engano tem um PR aí no final do nome também. Mas é um dos pica-fumos da Zebu, né? Hoje você encontra os pica-fumos da Zebu basicamente em dois formatos, que é a linha Zebu e a linha Roger. A linha Zebu vocês podem ver que a lâmina aqui tem uma certa curvatura, a linha Roger é uma lâmina reta. A linha Zebu tem esse buraco aqui no cabo, a linha Roger não, são um pouco diferentes. Os da linha Zebu vocês encontram como esse aqui, que é o modelo grande, com 90 milímetros de lâmina, e uma versão um pouco menor aí com 70 centímetros. 70 milímetros de lâmina, 7 centímetros, né? A linha Roger vocês encontram em 82 milímetros e 60 milímetros. Eu vou deixar aí o link do site da Zebu. Lá vocês conseguem conferir toda a linha, embora vocês não consigam comprar. O melhor lugar para comprar hoje eu acho que ainda é pela internet é o Mercado Livre. Em lojas físicas você talvez até ache um pouco mais barato, mas o Mercado Livre, ao meu ver, é o lugar que pela internet é o mais barato. Inclusive, se alguém souber outra fonte aí pela internet que envie via correio mais barato que o Mercado Livre, pode comentar aí. E é um canivete muito diferente do que eu costumo trazer para vocês, né? Então, normalmente eu trago para vocês canivetes mais com essa cara tática aqui. Esse aqui é um Cabardozer. Esse aqui é um Sanremo 9211. E esse canivete realmente não é um canivete que faz parte do meu EDC, porque eu acho que as limitações aí dos canivetes tradicionais e toda a evolução que teve com o tempo não me fazem achar ele uma boa opção para o meu porte aí de uso. Mas, por exemplo, tem muita gente que usa na roça há décadas esse canivete, acha excelente. Ele já foi mais do que testado e aprovado aí por milhares e milhares de brasileiros. E eu acho ele muito legal. Como eu acabei comprando ele, foi para dar de presente. Eu acho que é uma excelente opção para presente, né? Porque ele é barato. Eu paguei coisa de R$ 50 na época. Agora acho que tá uns 60, 70. Aumentou um pouquinho aí. Mas pelo preço eu acho ele muito bem construído. Eu acho os materiais bacanas. Eu acho bem, bem interessante. O acabamento, embora não seja o melhor acabamento do mundo, pelo preço eu acho que tá excelente também. E é uma coisa que é difícil de ver na cutelaria nacional, né? Por exemplo, a gente tem aqui um Tramontina de R$ 20. É um excelente canivete por R$ 20, que é o preço dele, pessoal. Eu já trouxe o review falando um pouco dele. É um canivetezinho bem bacana. O Zebu é um pouco mais caro, mas eu acho muito superior. Claro que ele também é um pouco mais pesado, tem algumas questões que eu vou abordar daqui a pouco. Mas a gente acaba tendo isso. Antigamente a gente tinha as facas da corneta, né? Então aqui é uma faca da corneta mais antiga. A gente tinha principalmente aí a linha de facas táticas da Votan, que eram muito legais. Infelizmente pararam de ser produzidas. Hoje, quem compra aí corneta costuma falar que as antigas eram muito melhores, seja em canivetes, em facão, em tudo. O pessoal costuma falar que antigamente era melhor, que caiu a qualidade. Eu não tenho experiência com os canivetes corneta para falar. Mas eu acho bem interessante essa ideia aí dos canivetes tradicionais. Esse aqui, por exemplo, é um canivete que vocês podem ver, tem uma construção parecida, né? Nessa carona aí, nessa cara de ter um cabo madeira, detalhes em latão, esse aqui é um Laguiole, é um canivete francês bem mais caro, pessoal. Esse aqui foi um presente que eu ganhei de um amigo. É um canivete bem grande, como vocês podem ver aqui, ó. E eu acho muito bacana ter essa questão de uma visão bem brasileira aí, uma lâmina bem tradicional nossa, que é o pica-fumo. Esse Laguiole aqui, vocês podem ver, por exemplo, ele tem uma série de detalhes. Essa cruz aqui no pino, a mola aqui é feita toda à mão, então esses detalhes aqui são feitos com limas mesmo, com lima à mão lá na França. É um canivete que o custo dele acaba sendo bem maior, né? A principal vantagem que eu vejo do Zebu é justamente o preço e a construção e tudo, né? O que me incomoda um pouco nele é o peso. É um canivete de 125 gramas, pessoal, um canivete bem pesado assim. Você sente nele que a construção dele aqui com o latão pesa bastante, tem as talas também, vocês podem ver, não são talas finas. E não tem buraco na alívio de peso nem nada. Ele tem aqui 5 pinos. Inclusive, uma coisa interessante, sempre que você olha um vídeo ou um canivete desse mais usado, de duas uma. Ou ele vai estar com os 4 pinos brilhantes, como esses aqui, ou ele vai estar com esses 2 pinos aqui bem mais escuros. Eu não sei se é porque o material é diferente ou algum outro motivo, mas os pinos aqui que ficam em contato, acho que com a parte da mola, vocês podem reparar em todo vídeo de Zebu, toda foto de Zebu, esses dois estão escuros, esses dois aqui estão claros. É um detalhe que eu achei interessante outro dia. Esse meu, ele não tá tão marcado, a pátina aqui. A pátina é meio que a ferrugem que vai ficando aqui. Isso aqui é latão, né? Então o latão ele vai escurecendo com o tempo, mas para você polir é bem fácil, dar umas passadinhas no strop ali, ou você pegar uma lixa, qualquer massa de polir vai deixar ele bem polidinho, bem bonito.
Esse aqui é o modelo com aço inox. A Zebu nem fala o aço no próprio site deles, mas nos anúncios do Mercado Livre tudo falam que é o aço 420. Vou falar um pouquinho do aço daqui a pouco, mas eu já recomendo para vocês, pessoal, que se for comprar um Zebu, eu acho mais interessante pegar a versão inox. Por quê? É um canivete que vocês podem ver pela construção de pino dele, não dá para você desmontar. Então, se você tá com esse canivete aqui, ele enferrujar na sua mão, enferrujar a parte de dentro, tudo, não tem como. O de aço carbono, né, que enferruja bem mais fácil que o aço inox, não tem como você desmontar para limpar, vai ser uma dor de cabeça maior. Então, eu acho que embora o aço carbono, nesse caso aqui, vai ter uma retenção de fio maior, provavelmente, do que o 420, eu acho melhor pegar o inox aqui e usar. Pelo preço, pessoal, não dá para você querer um super aço, um aço muito bom, principalmente o aço inox, que é um aço já um pouco mais caro. Mas os modelos com detalhes em latão são em aço inox, e os modelos com detalhe prata, né, que se eu não me engano é alumínio, um anúncio do Mercado Livre disse que é alumínio, eu não tenho certeza, eles são em aço carbono. Eu recomendo para vocês pegar o inox, e daí a gente volta naquela questão, né, que eu recomendo sempre aços acima aí do AUS8, o 8CR13MAV, do 440C. Muita gente comenta, pô, mas o aço 420, eu não sei agora se esse aqui é 420 HC ou 420 normal. Eu vi anúncios no Mercado Livre falando dos dois, inclusive acho que isso é uma crítica boa aí para Zebu. Não acho que vai chegar neles esse vídeo, mas coloca o aço, coloca os materiais que você faz no site, coloca um site com as descrições técnicas. O site hoje eu acho que está muito ruim, só dá basicamente para você fazer orçamento se você for vender para fora. Tipo, se você tiver uma loja ou coisa do tipo, acho. Então, eu acho que seria interessante aí para a Zebu colocar os materiais e, por exemplo, a questão da dureza. Por que eu estou falando tudo isso? O aço 420 HC pode sim ser uma boa opção, pessoal. A Buck, que é uma empresa americana, ela é conhecida no mundo inteiro pelo tratamento térmico que eles fazem no aço 420 HC, que fica muito legal. Mas por que eu não recomendo o aço 420 HC aqui nos meus vídeos? Por exemplo, a Simo, que é uma marca brasileira que vocês sempre pedem minha opinião aí nos comentários. Se você entrar no site da Simo, o que eu acho um absurdo aí, parece que é um site que quem fez não entende nada de cutelaria. E muitos canivetes dele, canivetes caros até, canivetes que se não me engano aí 200, 300 reais, eles falam que usam um aço 420 HC e nas primeiras linhas lá eles colocam que a dureza do aço é de 52 a 55 HRC. HRC é a escala de dureza em que medem o aço. Quanto mais duro, aí, teoricamente, mais ele vai segurar o fio, por assim dizer, né? Embora o fio fique mais frágil. Mas 52 e 55 é muito baixo. Quem faz a descrição de uma faca e coloca nas primeiras linhas que a dureza do aço, que é um aço que suporta sim ter uma dureza maior, coloca que a dureza de 52 a 55 HRC, de duas uma, ou não sabe nada de cutelaria, ou não está querendo vender, porque isso para mim é um defeito, não é uma qualidade que para a pessoa colocar no começo ali da discussão. Eu não recomendo os canivetes Siemens 420 HC porque eu acho que essa dureza é muito baixa. Mas uma série de motivos aí em relação a preço, a acabamento e tudo. Então é por isso que eu não recomendo o 420 HC em todos os casos. Por exemplo, esse Sanremo que eu mostrei para vocês aqui, que é o em 8CR13MLV, é um canivete que utiliza o aço 420 HC, que é utilizado na lâmina, por exemplo, dos Simos e desse Zebu aqui, nos liners. Então essa parte de metal aqui dentro do cabo, eles fazem no mesmo aço que a Simo acredito que a Zebu utilizam na lâmina. Eu não estou dizendo que é um aço ruim, pessoal, mas eu estou dizendo que se ele realmente tem a dureza de 55 a 55 HRC aí, uma dureza mais baixa, não é um aço legal, não é um aço que vai reter o fio muito bem. A principal vantagem desse aço, claro que é justamente o preço. Deixa eu vou mostrar para vocês aqui um pouco mais detalhes dele. Vocês podem ver que também aqui, ó, isso aqui é um detalhe bem interessante. Vocês podem ver como os diferentes aços aqui, eles lidam com o tempo, né? Então você pode ver que no meio o aço da mola provavelmente é um aço que tem mais carbono, está bem mais escuro. Aqui, o aço da lâmina, vocês podem ver que é um aço inox, não tem oxidação basicamente. E o aço das talas aqui está com um pouquinho de ferrugem. Isso aqui, pessoal, para eu tirar é muito fácil, é só dar uma passadinha na lixa ali, numa lixa fina, ou até mesmo no strop já vai sair. Mesma coisa para polir o latão. Mas é um detalhe que na prática aqui vocês veem bem a diferença de como a composição do aço afeta na oxidação com o tempo, né? Então quando ele chegou, provavelmente isso aqui era tudo da mesma cor, com o tempo, olha como fica diferente, porque um oxidou, o outro não.
O mecanismo dele é o slip joint, né? Então é um mecanismo que não trava. Vocês podem ver. A trava dele eu acho bem mais robusta, por exemplo, que a trava do Tramontina. O Tramontina aqui eu acho bem molinha para destravar. O Zebu tem uma resistência um pouco maior quanto a isso. E ele tem essa parada aqui, ó. Por exemplo, o Tramontina, se eu não me engano, não tem. Ou tem? Tem. Então, quando que acontece? Muitos canivetes tradicionais têm justamente essa parada aqui como um mecanismo de proteção. Então, se você está fazendo alguma coisa com ele, ele escapa, escorrega da sua mão ali. Para ele não fechar direto no seu dedo, ele tem esse mecanismo que trava ele aqui. O desenho aqui de como a mola interfere com a lâmina tem meio que um degrauzinho para ele parar em 90 graus, né? O Zebu tem isso aqui também. Não é uma parada muito firme, pessoal. Tem canivetes mais caros, aí canivetes gringos, que o pessoal é um pouco mais chato com isso. Eles costumam gostar até que a trava, a mola aqui, fique realmente paralela quando ele está aqui em 90 graus. Nele não fica, mas tem isso aqui. Eu acho que o nível de acabamento, pelo preço, tá bom. Uma coisa que me incomoda muito é esse triângulozinho aqui. Eu vejo muita gente tirar. Eu só não tirei do meu, justamente porque eu não uso esse canivete. Vou tentar focar para vocês. Eu realmente não uso esse canivete aqui, pessoal. Tá difícil focar. Então eu realmente eu gostaria talvez de tirar esse triângulo. No meu, por exemplo, aqui, ele não abre a ponto de impedir a lâmina de abrir ou da lâmina bater o fio ali quando vai fechar. Mas de alguns amigos eu já vi eles relatarem que esse triângulo aqui chega no ponto de impedir a lâmina de abrir. Eu acho que principalmente quando ele está no bolso isso aqui é incômodo, porque ele fica realmente para fora, fica cutucando a sua perna ali, eu não vejo muito sentido nisso. Eu gosto muito do sistema de abertura dele, então deixa eu comparar aqui com o tamanho. Como, por exemplo, um canivete suíço. Esse aqui é um Victorinox. Para você abrir o Victorinox, se você acabar de... Eu cortei a unha faz pouco tempo, você vê que fica difícil de você abrir. Ele você consegue abrir até de luva, você consegue abrir, não precisa da unha. Justamente porque você pega aqui com a ponta dos seus dedos com facilidade, isso eu acho bem legal. E também quando ele está aberto, pessoal, você consegue prender aqui com o dedinho. Tem uma pega muito boa, você consegue subir aqui para fazer algum tipo de trabalho mais detalhado. É um canivete que nesse sentido eu acho bem legal. Esse desenho aqui com esse buraco, né? Ele é bem robusto, o meu tem um pouquinho de jogo sim, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Tem um pouquinho, mas eu acho que se eu colocasse ele numa morsa com 2 pedaços de borracha e apertasse, eu acho que esse jogo aqui já sumiria, mas também não me importo, porque é um canivete que eu realmente não uso muito e esse jogo aqui não está afetando muito no uso. É mais uma questão de se você for uma pessoa chata aí com o jogo. Esse aqui ele tá com um fio muito bom, ó, um fio que eu fiz faz um bom tempo já, deixei ele com fio espelhado, eu já gravei um vídeo para vocês mostrando como é o meu sistema de afiação guiado. Eu achei ele um aço bem tranquilo de afiar. Ele tem, não sei se vocês conseguem ver aqui, ó, o desbaste dele é um desbaste côncavo, né, um desbaste hollow. Então ele não tem uma descida exatamente reta, uma descida um pouquinho mais assim, ó. Não sei se vocês vão conseguir focar bem. O que transmite para esse canivete aqui um poder de corte aí melhor para algumas tarefas, pior em outras. Mas vocês podem ver, ó, quando ele está bem afiadinho aqui, embora ele tenha uma lâmina bem mais grossa, a ponta desse canivete eu acho bem legal, muita gente usa isso aqui sem dó, até aquelas latas que o pessoal faz uma alavanca, abre com ele, coisa que normalmente se você for fazer com canivete vai quebrar. Então ele tem uma ponta muito robusta, ele tem um pouquinho meio que uma barriga aqui na lâmina, né? E isso um dos detalhes que eu acho legal de comentar com vocês, acho que eu nunca comentei, é como o formato da lâmina, entre ter essa barriga ou não, vai afetar no uso do canivete, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho uma faquinha, essa aqui é uma faquinha A556 da Wolf, vocês podem ver que ela tem uma barriga bem maior. Então, para você cortar alguma coisa em cima de uma mesa, uma base de corte, até para você cortar assim, você acaba tendo um poder de corte muito maior, justamente pela questão dessa barriga aqui, né? Com canivetes com a lâmina mais lisa assim, por exemplo, aqui para cortar numa mesa, vocês podem ver que você acaba perdendo um pouco dessa efetividade, né? Os formatos da lâmina, a grossura, o tipo do grind, o ângulo do fio, tem uma série de elementos aí que vão afetar como vai cortar ou deixar de cortar cada canivete.
Vocês podem ver o acabamento também dele, é um satin que fica bem marcado realmente tá meio complicado de focar hoje, pessoal. É um satin que fica bem marcado das lixas aí da fábrica, mas eu ainda acho que tá um acabamento bonito. Para ficar um acabamento mais liso que esse aqui, eu acho que ele subiria o preço, né? Então, pelo preço, eu não ligo dele ter esse acabamento um pouco, digamos assim, mais cru. Eu acho que é um canivete muito bacana que vale a pena você ter na sua coleção. Às vezes você deixar numa caixa de ferramenta. No quesito cortar ali, para deixar no carro, para algum tipo de atividade dessa natureza aí. Que você não vai precisar de uma trava. Eu acho que é assim, um canivete muito interessante. Eu acho que pelo peso, pelo fato de não ter clipe para portar ele sem ser com uma bainha, eu nunca vou portar um canivete numa bainha, pessoal. Do jeito que eu me visto, onde eu moro, não é comum. Mas, por exemplo, em áreas mais rurais, muita gente usa no cinto numa boa. Então, depende da sua realidade, aí ele pode ser uma boa opção ou não. Pode ser um canivete bem legal. Deixa eu fazer algumas comparações de tamanho aqui dele. Então, vocês podem ver que o tamanho total tá aí beirando os 20 centímetros. O tamanho da lâmina a gente tem aqui, ó, de área cortante, uns 7,5 cm. Eu já expliquei que de lâmina tem os 90 milímetros. É um canivete que eu acho muito bacana aí. A questão desse formato da lâmina, eu acho um formato diferente, um formato bonito. É difícil fora do Brasil você ver canivetes com esse estilo, né, com essa cara dos pica-fumo. Eu acho bem interessante aí, um formato de lâmina que tem a sua utilidade. Eu não conheço direito outros canivetes tradicionais, meu conhecimento de canivete tradicional é realmente bem limitado, mas se você conhece outras marcas, eu sei que tem Bianchi, Corneta, própria Acima, os Tramontina, deixa sua experiência aí. Tem canais como, por exemplo, o canal do Cristiano Nogueira, que é um cara que gosta bem mais dos canivetes tradicionais, tem bem mais conteúdo. Então, se você tem um canal sobre isso, de fala de cutelaria, seja tradicional ou moderna, deixa aí o link, deixa nos comentários a indicação. E acho que no vídeo de hoje era isso aí, pessoal. Falou e até a próxima.